Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Rafael falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que ainda não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei, sobretudo o seu comentário. O comentário que eu sempre digo nos ajuda bastante a construção de conteúdo para o canal. E convido também a conhecer a nossa página no Instagram, que é a Garagem do Rafael, numeralzinho 1 no final. Lá nós fazemos as postagens automotivas. Lá também nós publicamos eventualmente alguns veículos que estão disponibilizados à venda. E também podemos interagir através dos comentários e através do direct, beleza? Então não deixa lá de conhecer a nossa página no Instagram. Gente, vamos aqui para mais um vídeo, breve vídeo no nosso canal. À minha frente aqui, o nosso belíssimo Ford Taurus, modelo 1995, versão LX topo de linha. Esse carro que já tem playlist no canal. Então, Rafael, eu quero conhecer mais sobre o Taurus dessa geração. Acesse aí no canal a nossa playlist. A gente vai falar um pouquinho da história desse carro, vai falar um pouquinho como esse veículo ajudou muito a Ford norte-americana a não só ir para o topo, né, de vendas, mas também a se manter viva entre as décadas de 80 e 90. E também você pode também, através dessa playlist, conhecer um pouco mais especificamente sobre este veículo, tá certo? Então eu convido aí a acessar a nossa playlist, tranquilo? Gente, o vídeo de hoje nós iremos falar aqui sobre os detalhes internos. Vídeo anterior da nossa playlist falamos sobre os detalhes externos e nesse, como já disse, vamos passear um pouquinho pelo interior desse veículo, tá bom? Esse que é um carro muito longo, são quase 5 metros de comprimento. Esse que é um carro que tem um entre-eixos bem comprido, né? São quase 2,7 metros do eixo dianteiro para o eixo de roda traseira. E esse carro também que tem um porta-malas bem generoso, um porta-malas bem amplo, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Então, começando logo pelo porta-malas, nós vamos aqui mostrar o seguinte: são 510 litros aproximadamente, gente. É um porta-malas que está no estado de conservação, na minha avaliação, muito bom, tá certo? Nível de estofamento. Esse carro, como eu já disse, ele marca no odômetro quase 75 mil quilômetros, e tudo indica que seja de fato original, por conta de algumas constatações que pude fazer, a nível inclusive de componentes mecânicos, tá certo? Como, por exemplo, cabo de vela datado de 1994, beleza? E que o carro funciona ainda sem nenhuma anomalia. Então aqui você tem a redinha, tá certo? Aqui você tem a parte plástica, na verdade, também sem nenhum tipo de avaria, pelo menos aqui aparente. A nível de borracha, que ela descolou um pouquinho aqui, gente, mas acho que com a colinha aqui a gente consegue colocar ela novamente no lugar. Uma coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês: obviamente esse pneu ele já não tem, digamos assim, uma utilidade para o dia a dia, né? Por conta aí da data de fabricação, enfim, e do seu próprio estado. Esse pneu ele não está zero, ele foi utilizado, mas ele tem uma coisa para um veículo de coleção bem interessante. Esse pneu ele é made in, olha só que coisa interessante, esse pneu é americano ainda. Então são os pneus que vieram, né? Acredito eu, originalmente do veículo, tá certo? Então, para um instrumento de coleção, eu acho que fica muito bacana. Observe o fechamento do porta-malas desse carro, tá vendo? Então é um carro extremamente alinhado, é um carro no estado de conservação muito, mas muito bacana, tá certo? Antes da parte interna aqui, vamos mostrar aqui, tá certo? Esse carro tem chave original, tá certo? Tem os comandos também originais, tudo funcionando, tá bom? Então vamos aqui para começar pela parte traseira. Gente, esse carro aqui, vamos lá. Esse carro aqui, as molas ainda estão bem justinhas da porta também. Esse carro aqui, na verdade, quando a gente começa a abrir a parte interna, a primeira coisa que a gente vê é que ele traz selos de fábrica, né? E isso é bem interessante. Quando a gente começa a falar da parte interna de um carro, a gente começa a falar aqui sobre as guarnições, tá certo? Que neste carro, no meu ponto de vista, tá certo, está em estado de conservação muito bacana. Sobretudo, gente, uma coisa que costuma arranhar bastante
que são as soleiras. E olha que esse carro foi um carro utilizado, foi um carro que alguém comprou e usou lá atrás, mas realmente conservou muito. Outra coisa bem interessante é o seguinte, é o estado de conservação dessas portas, tá certo? Então olha para aqui o estofamento dessas portas, tá bom? Então aqui os vidros elétricos, aqui você tem um cinzeiro, né? Parece que nunca foi utilizado, tá bom? As travas elétricas todas funcionam, os 4 vidros também estão funcionando, tá bom? Todos os vidros, como mostrei em detalhes externos, eles são Ford, né? Então não vou voltar a isso aí. Rafael, eu queria ver os detalhes externos, playlist e acesso ao vídeo específico, tá bom? Essa versão LX topo de linha, ela vem na época, nessa geração do Taos, de 94 para 95, eu acredito que não existia LX e LX topo de linha, como era na versão já 97. Esse carro ele tinha o GL, que era uma versão mais simples, e tinha essa topo de linha que era LX. Se alguém tiver informação contrária aí, por favor, pode postar. E esse carro vinha originalmente com os bancos em couro, tá certo? Na minha avaliação, gente, eu vou dar duas questões muito particulares aqui. Primeiro, eu não sou muito simpático a banco em couro, tá certo? Sobretudo de carros antigos. Rafael, por quê? Porque esse aqui é um material muito sensível. Então é impossível, embora o banco esteja aqui no estado, na minha avaliação também, muito bom, tá certo? Você pode dar uma olhada aí de perto, tá bom? Mas não tem como começar a querer dar esses estalozinhos, né? Mas na minha avaliação, ele tem até aqui um ponto um pouco mais instalado, que é normal do uso, sobretudo para esse tipo de material, mas não está rasgado, nada disso. Mas o banco em couro, às vezes, ele traz isso. Eu, particularmente, enquanto ficar com esse carro, esse banco morre no carro. Eu prefiro o banco assim, original, do que de repente levar em uma loja e forrar. Mas isso é muito subjetivo, isso vai aí do propósito de cada um, tá bom? Mas o que eu queria dizer aqui também é o seguinte, esse banco dianteiro, ele está relativamente bem alocado para trás, e ainda assim você consegue ter um bom espaço aqui para as pernas, tá vendo? Você tem aqui uma boa altura de teto, você tem aqui espaço confortavelmente, posso dizer, gente, para 5 pessoas, ou desculpa, para 3 pessoas aqui atrás. Esse carro que não vinha com os encostos de cabeça, agora o banco traseiro é praticamente um sofá, tá certo? E aqui, óbvio, você perde um pouco de conforto por conta desse descansa-braço, tá bom? Que tem aqui no banco traseiro. O túnel dele é um pouquinho alto, tá certo? Mas acho que dá para alocar aí a terceira pessoa tranquilamente, até por conta da largura do carro. Aqui, gente, sujou aqui um pouquinho. Eu não fiz higienização interna, né, nesse carro para lavar carpete, mas isso aqui eu acho que sai tranquilamente. Aqui você tem os porta-revista, você vê que o banco dianteiro aqui, parte traseira, tá na minha avaliação como novo, tá certo? Mostrando aqui para vocês. Essas lanterninhas aqui, nada quebrado, tá certo? As luzes de leitura, todas elas funcionam. O teto desse carro é um espetáculo à parte. Ele, na minha avaliação também, eu sempre digo isso, é muito subjetivo, mas ele está como novo, entende? As alças, tudo realmente sem nenhum tipo de deterioração. Então você tem aqui também o teto solar, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá certo? Que não tem nenhum tipo de infiltração, nenhum tipo de vazamento, nada disso, tá bom? Outra coisa interessante desse carro, gente, que eu queria mostrar aqui é o seguinte, ele vem já equipado com cinto de segurança de 3 pontos, aqui, cinto de segurança de 3 pontos apenas para os ocupantes das partes laterais, tá bom? No meio é o cinto de 2 pontos, esses cintos também aqui estão todos com carimbozinho da Ford, originais de fábrica, e olha só o estado aqui dessa tampa, tá certo? Tudo original, nada quebrado, é um carro realmente que está num bom estado de conservação, tá bom? Olha aqui, gente, o interior, tá vendo? Coifa nada rasgada, tá certo? Tudo no seu devido lugar, é um carro que não tem aparente marca de chave, nada disso, isso eu acho muito interessante, tudo muito bem justinho nas portas, tá bom? Então vamos aqui passar para a parte dianteira
aqui, começando pelo carona, tá bom? De igual forma, gente, luzinhas aqui, essa aqui acende, né, que é a luz branca, toda funcionando, tanto dessa porta quanto da outra. Deixa eu abrir aqui com cuidado para ele não arranhar. Pronto. Então, você tem aqui ainda o som, o Premium Sound, né, que é um Premium Sound, que é um som premium de época, e funciona tudo, os alto-falantes, o rádio, a antena elétrica, tudo funcionando. Você tem aqui o botão de travamento e abertura das portas. Você tem aqui, obviamente, os vidros elétricos, mas o que importa mais é a gente mostrar aqui o estado de conservação, tá bom? Outra coisa interessante aqui atrás são os tapetes, ó. Tudo no seu devido lugar, tá bom? Estado do carpete também, na minha avaliação, muito novo, tá bom? Vamos aqui para frente. Aqui, gente, deixa eu tirar aqui a carteira. Você vê que os vídeos não são programados, né? Mas vamos lá. Aqui você tem os bancos elétricos. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Pronto, funcionando, tá certo? Você tem os bancos em couro, que é aquilo que eu disse. Tem gente que gosta, eu particularmente gosto mais de tecido, mas isso é muito subjetivo. E não tem nada rasgado, nada disso, mas obviamente tem as suas marcas de uso, tá bom? Mas na minha avaliação está no estado bem interessante, sobretudo para o ano do carro. Aqui você tem vou começar mostrando aqui. Aqui você tem a alavanca de câmbio automático. Eu fiz até um vídeo, gente, à noite, botei no Instagram, dá uma olhada lá, até deixei como destaque, de toda a parte elétrica desse carro à noite. Entra lá no nosso Instagram, Garagem do Rafael, um numeralzinho 1 no final, vai lá nos destaques e procura Ford Taurus, tá bom? Mas o que eu queria mostrar aqui nesse vídeo é o seguinte: nada quebrado, tá vendo? Tudo no seu devido conforme. Sistema de som totalmente original. Deixa eu ver se eu consigo funcionar aqui esse carro, que eu acho que fica mais fácil para mostrar. Deixa eu ver aqui. Pronto, bate e pega. O que é que acontece aqui, gente? E a anteninha ali subindo, tá vendo? Então funciona tudo perfeitamente. Aqui você tem um toca-fita, aqui você tem um CD player, tá certo? Todas as luzinhas dele à noite acendem. Aqui você tem o ar-condicionado digital, tá bom? Você tem um relógio, os defletores de ar nada quebrado, tudo ok. Painel, gente, sem nenhuma trinca, tá certo? O carro não tem nenhum trinco em painel. Tem uma coisa aqui no interior desse carro que eu particularmente também não gosto, mas que o antigo dono fez. Muita gente, por sinal, faz, mas eu não gosto. Os botãozinhos também aqui funcionam. Aqui é o do rádio, tá vendo? Então deixa eu ver se eu consigo sintonizar aqui. Pronto. Da Rádio Vox para você. Tá vendo? Rádio Vox. Então funciona tudo perfeitamente. Ar-condicionado aqui já tá gelando. Aqui você tem um porta-treco, né? Desse carro. Eu não gosto de puxar isso aqui, mas ele abre. Depois, se passar para o outro lado, acho que fica mais fácil. E deixa eu mudar aqui de lado. Na verdade, aqui antes, né? Você tem aqui como é, meu Deus? Isso aqui, nossa, me deu uma travadinha aqui. Mas ele tem um extensor, gente, aqui que eu não tô conseguindo aqui puxar. Mas depois eu faço até outro vídeo aqui mostrando isso com mais calma. Mas tá tudo muito novinho, tá certo? Aqui você tem os comandos do teto solar. Tudo funcionando perfeitamente. Esse carro não tem vazamento de teto. Isso é muito interessante. Aqui a gente fecha ele. E aqui você consegue rebater. Ok? Deixa aqui aberto, depois eu fecho. Vamos aqui passar para o outro lado. Esse carro que já tem duplo airbag de série, né? Então é um carro, na verdade, que para uma pessoa que diz assim, olha, eu queria utilizar esse carro um pouco mais no dia a dia, talvez até como seu veículo principal, aqui o teto rebatido, como também um carro para um segundo carro, digamos assim, ou até mesmo para viagens pontuais. É um carro que já tem freio ABS, já tem airbag, já tem para pelo menos 2 ocupantes no banco traseiro o cinto de 3 pontos. Então eu acho que é um carro que traz alguma segurança a mais, tá bom? Aqui a porta também sem detalhes.
Aqui, gente, é o banco que possui um desgaste um pouco maior, não tá rasgado, tá vendo? Mas tem os seus desgastes do tempo, que eu acho normal para esse tipo de situação, para a idade do carro. Aqui estão os cintos, como falei para vocês, todos datados Ford. Aqui as soleiras, mesmo a do motorista, tudo muito novo, tá certo? Tudo isso aqui funciona, abertura de porta-malas, abertura de tampa do tanque de combustível. Aqui, pessoal, adesivozinhos. Aqui você tem os controles piloto automático. Você tem aqui, como eu disse, o painel sem nenhuma trinca, tá certo? Aqui também o espelhinho funcionando, as luzinhas. O extensor tá aqui em cima. Depois aí eu faço aqui, tá vendo? Aí depois eu faço um outro vídeo falando mais dele pra gente perder muito tempo. Gente, luzinha vermelha que tá aqui acesa é a luz da porta aberta. As portas do carro tá aberta. Mas é um carro que não tem nenhum tipo. Eu vou aqui até, deixa eu desligar esse ar-condicionado. A antena, ela vai baixar. Isso. Pronto. Deixa eu desligar ele aqui. Ele não tem nenhum tipo de indicador de anomalia no computador de bordo. Você vê que eu vou funcionar o carro agora, as luzes todas acendem, o módulo faz a leitura e elas se apagam, então o carro está funcionando perfeitamente, pelo menos pelo indicador do computador de bordo, tá bom? Então, o que eu disse que não gostava era justamente isso aqui, gente. O volante de Taurus, ele é muito sensível, tá certo? Então, o que é que as pessoas costumam... Isso aqui começa a soltar durante o tempo. Então, muitas pessoas, elas forram novamente o volante. E esse aqui não está original de fábrica. Esse volante, ele foi forrado. Ó, Fel, você trocaria? Rapaz, só se o meu tivesse muito ruim. Se não, eu deixaria original. Mas isso não muda nada. Isso é uma questão de... como posso dizer? É uma questão de gosto, né? De intenção de cada um que tem o seu carro faz da forma que melhor lhe apraz, né? Aqui também o carpete, ele tá em perfeito estado, falando aqui da parte interna, tá vendo? Então, deixa eu ver se consigo mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Embora seja um carro que suja um pouquinho, né? Embora também a gente busque sempre colocar um protetor quando vai sair, enfim, mas pode sujar um pouco mais fácil. Aqui você tem o botão o pedal do freio de estacionamento, abertura de motor. Aqui é o auto lamp, né, para deixar a lâmpada já no automático. O regulador também aqui de intensidade da iluminação do painel. E você tem aqui os pedais de freio e acelerador, gente. Tirando que obviamente tem que estar um pouquinho sujo, para mim está como saiu de fábrica. Muito, muito novo. Por isso, a gente começa a ter, olha aqui, por dentro das portas, tá vendo? Então você não tem chave, nada disso nessas portas. Pelo menos eu não consigo perceber. Então, as guarnições mesmo da porta do motorista, tá vendo? Então, se você disser assim, ó, Frel, isso aqui é um carro zero, tá no estado de zero? Não, é um carro usado. Mas para mim, é um carro em excelente estado de conservação. Tá bom? E como mostrei ali os pedais, é algo, gente, que ele traz, na verdade, os indícios de que o carro efetivamente tem uma quilometragem original, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, falando aqui um pouquinho, né, da parte interna desse carro, muito também do estado de conservação dele. Dúvidas aí vocês mandam aí nos comentários, tá bom? Vai lá no Instagram também para a gente poder conversar um pouco melhor, tá bom? Forte abraço para cada um de vocês, que Deus continue abençoando e até a próxima.